Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje vamos criar um sistema para identificar celular ao volante. Para isso, vamos utilizar o nosso querido framework, o YOLO. A ideia de maneira geral é muito simples. Vamos utilizar o modelo pré-treinado para identificar o celular e quando ele fazer isso, vamos exibir um alerta na tela e também colocar um bip, que é um sinal sonoro. Claro que esse sistema pode ser adaptado para criar outros tipos de notificações e alerta. E aí vai muito da sua criatividade. Lembrando sempre de deixar o like e se inscrever no canal e não deixe de conferir os nossos cursos Premium de Visão Computacional. São treinamentos voltados para aplicações em diversas áreas, desde robótica, sistemas embarcados, sistemas desktop e até mesmo drones. Então visite o nosso site, o link vai estar aqui na descrição. Muito bem, vamos então iniciar aqui o nosso projeto. E aqui na pasta eu tenho 3 vídeos que eu vou utilizar para teste. Tenho também o arquivo requirements.txt, que é onde estão as bibliotecas que nós iremos utilizar, tá? E aqui eu estou usando o Python 3.11, tá? Para evitar conflitos, é interessante que você use essas mesmas versões. Bom, temos ainda aqui na pasta do projeto o arquivo CocoNames, que nada mais são do que os nomes dos objetos que os modelos pré-treinados do YOLO são capazes de identificar, tá? Então, para quem não sabe, o Coco é uma base de imagens que a maioria dos frameworks de visão computacional usa como base, né? Usa como parâmetro para treinar os seus modelos e medir a eficiência. A sigla Coco vem de Common Objects, tá? Ou seja, objetos comuns. Então, aqui são 80 tipos diferentes de objetos que têm a proposta de ser objetos do dia a dia, né? E aí, os modelos pré-treinados já vêm com a capacidade, com o treinamento para identificar esses objetos. Entre esses objetos, nós temos o celular, tá? E é com base nisso que nós vamos fazer a detecção. Bom, então vou aqui criar um arquivo dentro da pasta do projeto, um arquivo Python, detecção celular. E vamos começar importando o OpenCV, a sigla CV2, e vamos importar da biblioteca Ultralytics o YOLO, bom? E como sempre eu gosto de iniciar aqui definindo algumas variáveis. A primeira vai ser a variável vídeo, que vai receber a nossa entrada de imagem, tá? No caso aqui nós vamos trabalhar com vídeos gravados. Então cv2.videoCapture, vamos passar aqui o endereço ou caminho do arquivo. Vou começar aqui pelo vídeo 1. Então vídeo1.mp4 é o nome do arquivo. Lembrando que se você quiser utilizar a sua webcam em vez de um vídeo gravado, passa a substituir tudo isso aqui por 0, tá ok? Então para a webcam nós temos que colocar o índice, 0 ou 1 ou 2, de acordo com a quantidade de webcams que você tem aí na sua máquina, tá? Então aqui no caso vamos trabalhar com o vídeo gravado e eu vou definir também a variável modelo, que vai receber uma instância do YOLO. E aqui nós vamos utilizar o modelo mais assertivo do YOLO, tá? O YOLO tem desde modelos mais leves e menos assertivos até modelos mais pesados, porém com assertividade maior, tá? E para esses modelos mais pesados, nós temos que ter placa de vídeo na nossa máquina. Se você não tem placa de vídeo, pode utilizar o modelo mais leve do YOLO, porém ele será um pouco menos assertivo, ok? Então vamos digitar aqui YOLO V8. Vou utilizar aqui o modelo X, tá? Que é o modelo mais assertivo, porém você pode utilizar, por exemplo, o N, que é o nano, que é o mais leve, ou o M de médium, que todos eles vão funcionar em uma máquina com menos poder de processamento, tá? Então vou utilizar aqui o modelo X.pt, que é a extensão do arquivo. E então, para nós começarmos a extrair os frames da imagem, né, para abrir o vídeo, vamos criar aqui um loop do tipo while true, um loop infinito. E aqui vamos colocar duas variáveis, variável check e a variável img, que serão retornadas do nosso video.reach, tá? Na função reach. Então vamos exibir a imagem utilizando cv2.imshow, ok? Vamos colocar aqui o nome para a nossa janela, vou chamar de img, e a imagem será o conteúdo da variável img, ok? Img minúsculo. Vamos inserir ainda um cv2.waitKey com um delay de 1 milissegundo para dar sequência nos frames do vídeo, tá?
Muito bem, vamos verificar até aqui se está tudo funcionando corretamente. Vou executar o código. A primeira vez que nós executarmos, ele vai baixar o modelo, né, porque ainda não está aqui na pasta do projeto. Então ele vai automaticamente baixar, isso pode levar algum tempo. Muito bom, então aqui ele está executando a nossa imagem, porém ela está numa resolução muito grande, né? Eu vou aqui então redimensionar o vídeo. Nós podemos fazer isso, definindo aqui que a IMG será igual cv2.resize, passando a própria IMG, e aqui nós colocamos a resolução que nós queremos. No caso, eu vou utilizar a resolução HD, que é 1080 por 720. Então agora vamos executar. E agora fica num tamanho mais confortável para nós trabalharmos. Muito bem, o próximo passo é passar a nossa imagem para o modelo, fazer então a inferência sobre a imagem e retornar quais são os objetos que ele está enxergando ali. Então, para isso, vou criar aqui a variável resultado, que será igual ao nosso modelo. Vamos utilizar a função predict. E aí vamos passar a nossa IMG, tá? A nossa imagem. E eu vou colocar aqui mais um parâmetro que é a confiança, tá? Vou definir ela como 0.5. Ou seja, ele tem que ter no mínimo 50% de certeza que aquele objeto é mesmo o objeto que nós queremos identificar. Caso contrário, ele não irá considerar. Isso ajuda nós a evitarmos a detecção de ruídos na imagem ou objetos que se pareçam com o celular, mas não são. Bom, então a nossa variável resultado vai receber uma série de informações que vem do modelo. Para extrair essas informações, nós vamos começar aqui criando um loop do tipo for, tá? Vamos percorrer aqui definindo a variável objetos dentro de resultado, tá? Então, para cada objeto dentro de resultado, vamos aqui colocar um print na variável objetos para entender o que está sendo retornado ali. Então, vou aqui executar. Então, veja aqui, a imagem está sendo processada. Eu vou aqui encerrar a execução. E vindo aqui no terminal, nós vemos qual é a saída, né, dessa variável. Então, veja que nós temos aqui várias informações. Entre elas, nós temos os names, que é aquela mesma lista lá do CocoaNames, que eu havia mostrado anteriormente. Porém, aqui nós temos o índice de cada uma, né? E aqui nós temos um parâmetro interessante aqui dentro, que são os boxes, tá? Os boxes é onde estão as informações que nós precisamos para montar aqui a nossa lógica. Então, vamos definir aqui que o nosso objeto, vou colocar aqui obj, será igual variável objetos.boxes, tá? Vamos extrair apenas os boxes. E aqui eu vou colocar um print obj para nós então visualizarmos. Vou aqui executar. Vou então encerrar aqui para nós vermos o terminal e veja que nós temos aqui outras informações agora sendo retornadas, tá? Por exemplo, o CLS, que é a classe, confiança. Nós temos aqui shape, que seria o tamanho do objeto, né? E temos aqui um parâmetro XY, que são as coordenadas do objeto, né, em forma de pixels. Então vamos extrair aqui algumas informações para nós montarmos aqui o nosso sistema. O primeiro será percorrer essa variável obj, tá? Isso porque todas essas informações são retornadas para cada objeto que é identificado na imagem. Então nós vamos percorrer, vou colocar aqui um for, vamos colocar dados em objeto. Então vamos extrair primeiramente aqui os nossos bounding boxes. Então x, y, vou colocar aqui w de width e h de height. Geralmente nós utilizamos essas siglas por padrão. Será igual dados ponto xy, que é o nome do parâmetro. E aqui nós temos que buscar o primeiro item, tá? Bacana, porque aqui nós estamos trabalhando com arrays. Bom, o próximo passo agora é converter esses números para inteiro, tá? Porque eles vêm, se nós observarmos aqui,
nós temos os números com ponto flutuante, né? Ou seja, o número está em float, é um número quebrado, e nós temos que ter o número inteiro para nós trabalharmos. Então, eu vou definir aqui, utilizando as próprias variáveis, porém transformando elas para inteiro. Ok? Uma forma bem simples de fazer essa transformação. Bacana, então nós já temos as coordenadas do objeto, agora nós precisamos extrair a classe. Isso porque aqui está sendo retornado todos aqueles 80 tipos de objetos, caso seja identificado na imagem. Nós queremos filtrar apenas o celular, tá? Então vou definir aqui CLS, classe, que será igual dados.cls, novamente buscando o primeiro item, e eu vou converter também isso aqui para inteiro, tá? Colocar aqui dentro de um int. Então vamos colocar aqui um print, variável x, y, width and height, e também o nosso CLS para verificar se está sendo retornado corretamente. Então executando. Bacana, vou aqui fechar. E aqui estão nossas informações, que nós temos então as coordenadas dos objetos e como último número nós temos a classe, porém está em forma de índice, né? Já já nós vamos entender como esse índice funciona. Mas aqui nós já podemos ver na saída que está sendo identificado uma pessoa, um carro e um celular. Bom, então agora nós precisamos filtrar de todos esses dados apenas o celular. Então voltando aqui no CocoNames, celular, ele está aqui na posição 68, porém nós temos que lembrar que nessa lista nós temos aqui o primeiro item começando com o número 1, tá? E dentro da programação nós sabemos que o primeiro índice é o 0. Então aqui nós sempre temos que diminuir um número para achar o índice correto do objeto, tá? Então voltando aqui no celular, no caso o índice correto é o índice 67, tá? Sempre diminuindo o número. Então vamos definir aqui que se o nosso CLS for igual a 67, ou seja, se houver a classe 67 é porque ele identificou um celular. Então se CLS for igual a 67, vamos colocar aqui um retângulo em volta do objeto, utilizando cv2.retângulo, passando a nossa imagem, e aí nós vamos utilizar as coordenadas que nós extraímos aqui em cima. Então, coordenada x e y, indo até coordenada width and height, significa largura e altura. Vamos ainda definir aqui a cor, vou colocar aqui um roxo, a cor em RGB, no caso aqui BGR, né, porque o OpenCV trabalha internamente o inverso. Então, nós definimos aqui o peso para cada uma dessas cores, de 0 a 255, e por último, nós vamos colocar a espessura do retângulo, né? Então, vou colocar aqui uma espessura de 5. Vamos executar e ver se está funcionando. Bacana, veja então que o celular foi identificado e ele colocou aqui o retângulo em volta. Muito bem. Agora vamos inserir também um alerta na tela, né, toda vez que o celular for identificado. Para exibir essa mensagem, vamos utilizar aqui a biblioteca que nos dá uma função muito simples para fazer isso, que é a biblioteca CivZone. Então, vamos importar primeiramente, e aqui, depois de adicionar o retângulo, vamos inserir civzone.putText. PutTextRect é o nome da função que coloca um retângulo e uma mensagem em cima do retângulo. Tá? Então vamos definir aqui a IMG, nossa imagem. Vamos definir o texto que será colocado, né? No caso será celular identificado. Vamos definir aqui a posição onde nós vamos inserir esse texto. No caso eu vou colocar ele fixo aqui na tela, no canto superior ali, mais acima. Então vou definir aqui que no eixo X será 105 e no eixo Y
o pixel 65. Bacana, nós podemos definir aqui ainda a cor do retângulo, né? Que está no parâmetro color R. E aqui eu vou colocar o retângulo de vermelho. Então 00255 para o red, né? Que seria o vermelho. Muito bom, vamos então testar. Ok, celular identificado. Então está funcionando perfeitamente. Vamos ver aqui o vídeo 2. Ok, aqui temos uma imagem um pouco mais difícil de identificar, mas está funcionando. Vamos ver o vídeo 3. Então, vez ou outra, ele perde a identificação, ele não consegue detectar, mas em geral também está funcionando muito bem. Muito bem, o último passo aqui é criar um alerta sonoro, né, um beep na imagem, para alertar a pessoa, né, que não deveria estar utilizando o celular. Então vamos importar aqui a biblioteca WinSound. É uma biblioteca padrão do Python, tá? Então nós não precisamos fazer a instalação dela. E aqui vamos criar uma função alarme, ok? Para nós então dispararmos esse alerta sonoro. E aqui vamos criar um loop for que vai percorrer por 5 vezes a função que vai fazer o beep, tá? Então nós vamos fazer 5 beep simultâneos um atrás do outro. Aqui nós não precisamos definir nenhuma variável, então vou colocar aqui um traço, tá? Logo após o for. E aí vamos colocar aqui em range 5, ok? Bacana. E aqui vamos definir winsound.beep. E aí são dois parâmetros, que é a frequência e a duração, tá? Aqui fica a critério, né? São várias frequências que tem, desde uma mais aguda para uma mais grave. Eu vou colocar aqui a frequência de 2.500 com uma duração de 500 milissegundos, tá? Agora nós vamos chamar essa função toda vez que ele identificar o celular, tá? Porém, nós temos que fazer aqui um controle. Eu vou fazer um controle aqui utilizando threads para criar uma linha de processamento alternativa para não emperrar o loop principal, tá? Se eu simplesmente chamar a função aqui dentro do loop, chamar aqui a função alarme, nós vamos ter aqui uma interrupção do fluxo do loop principal, né? Que é onde nós estamos processando a imagem. Então, vou importar aqui o threading, tá? E aí nós vamos chamar a função alarme utilizando o thread. Mas antes eu vou criar aqui uma variável de controle que vai ser, vamos colocar aqui o controle alarme. Ok? E essa variável de controle vai começar com o valor false. Então nós vamos iniciar com false. E aqui nós vamos criar a seguinte lógica. Vamos chamar a função se ela não estiver sendo executada, tá? Para não acontecer de chamar mais de uma vez a mesma função enquanto ela ainda está ativa. Então vamos definir aqui que se a nossa variável for false, né? Ou seja, if not controle alarme, então aí sim que nós vamos chamar, né? Vamos definir o controle alarme como true, ok? E vamos chamar a função utilizando o thread. Então threading.thread. Vamos definir aqui o nosso target, ou seja, a função alvo será a função alarme. E aí vamos definir aqui start, ok? Vamos startar a função. Então, nesse momento, a nossa variável de controle passa a ser true, ok? Vamos aqui executar toda a função durante 5 vezes, né? Vamos repetir 5 vezes. E aqui ao final, depois que ele executar, vamos novamente definir a variável como false, tá? Ou seja, nós vamos liberar o alarme novamente. Só assim ele poderá, na próxima vez que ele executar o celular, entrar novamente nessa função, ok? Então vamos definir a variável aqui dentro da função como global. Bom, e então, apenas isso, vamos aqui executar. Então quando ele identifica o celular, ele vai acionar o alarme, ok?
Novamente, finalizando o alarme, ele aciona novamente se o celular ainda estiver na tela. Bacana? Vamos aqui testar utilizando a webcam. Então eu vou aqui trocar o índice da webcam para 0, né, que é a webcam que eu estou conectado. E aqui eu vou setar a mesma resolução que eu estou utilizando aqui para o vídeo, eu vou setar ela aqui para a minha webcam, tá? Utilizando o vídeo.set. Primeiramente vou setar o parâmetro 3, que é a largura da imagem, que será 1280. E o índice 4, parâmetro 4, que é a altura, tá? Será 720. Então aqui nós não precisamos redimensionar dentro do código. Então eu vou aqui executar. Bacana, então aqui nós temos a imagem sendo retornada e quando eu insiro o celular, muito bem, então está funcionando perfeitamente o nosso projeto. E utilizando essa mesma lógica, claro, você pode adaptar esse código para outros tipos de alertas, ok? Então por essa aula é isso, vou ficando por aqui e vejo vocês na próxima.